Nessa aula nós veremos como criar uma animação. Nosso primeiro passo então é abrir o arquivo. Aqui o arquivo animação. Este arquivo é composto apenas de dois objetos, um pino de boliche e uma bola. Nós faremos uma animação para que a bola dirija em direção ao pino e o pino saia do caminho, né? A gente vai fazer uma distorção, aplicar alguns modificadores. Vamos então selecionar a bola, usar a ferramenta de movimento. E aqui embaixo nós temos as ferramentas de animação, tem o Auto Key e o Set Key. Nós vamos usar o Auto Key. Dessa forma os quadros-chave, os keyframes são criados automaticamente. Então perceba que a barrinha ficou vermelha, isso indica que nós estamos em modo de animação. A gente pode então posicionar a barra de frames e em seguida movimentar o objeto. A gente coloca na posição desejada. E assim, olha só, é criado um primeiro frame no quadro 0, um primeiro keyframe no quadro-chave, no quadro 0 e outro no quadro 100. Indicando as duas posições extremas, e o 3D Max então realiza a movimentação intermediária. Podemos desmarcar o Auto Key e clicar no Play para a gente ver o resultado. Os quadros-chave nós podemos movimentá-los, por exemplo, se eu colocar o primeiro no quadro 20, isso indica que do 0 ao 20 o objeto vai estar parado e depois do 20 em seguida ele vai se movimentar. Eu posso também movimentar o outro quadro-chave, botar aqui no quadro 50, por exemplo, para a gente ter uma animação mais curta, um movimento mais rápido. Nós podemos inserir mais quadros-chave em qualquer posição, basta a gente posicionar a barra de tempo, ligar o Auto Key e movimentar o objeto para a posição desejada. Aí ele insere um quadro-chave nessa posição e faz a interpolação do movimento. Tá? A gente altera o quadro e movimenta para criar o quadro-chave. Depois de criado, se a gente não quer mais, a gente pode selecionar um quadro-chave e com o Delete a gente remove ele. Vou voltar aqui com o quadro-chave 2 para a posição 100. Clicando com o botão direito, nós temos aqui algumas informações sobre esse quadro-chave, a posição X, Y e Z. Se a gente quer visualizar, né, só o X, Y ou Z, a gente pode deletar um keyframe específico, ou de posição, ou um específico do eixo X ou Y. Nós temos aqui algumas configurações, alguns filtros, a gente pode exibir só alguns tipos de chave. Em seguida aqui, olha, a gente pode, clicando neste botão, configurar a linha de tempo. Então, por exemplo, se a gente quiser uma animação com 50 frames, a gente pode usar o botão de Rescale Time. Não, vamos cancelar, vamos fazer novamente. A gente clica ali no botão de configuração. Primeiro a gente clica no Rescale Time. Em seguida a gente coloca a quantidade de frames totais que a gente quer. Por exemplo, 50. Ok, com isso ele diminuiu a animação para 50 frames e ajustou os quadros-chave de maneira que o que estava lá por último, estava no quadro 100, agora está no quadro 50. Se nós tivéssemos mais chaves, todas elas seriam reconfiguradas. Agora vamos fazer uma rotação, porque perceba, né, que a bola nós só movimentamos ela, nós não giramos. Então agora a gente pode criar aqui uma rotação, um quadro-chave de rotação. A rotação ainda está pequena, a bola ainda está deslizando. Então a gente pode editar as informações desse quadro-chave. E a melhor maneira é através dos Graphic Editors. A gente vem aqui no Track View, Curve Editor, o editor de curvas.
Por aqui a gente vê todos os quadros chaves que estão na cena, separado por objeto, separado por parâmetro do objeto, por transformadores. Todas as informações detalhadas vão estar aqui acessíveis. Então a gente selecionando o objeto esfera, nós temos exibidos os parâmetros, o raio, os transformadores que foram aplicados, o movimento, rotação X. Então no nosso caso aqui nós temos uma rotação X. Então a gente marcando ali na rotação X, ele vai exibir a curvatura referente à rotação. Aqui em cima nós podemos configurar o valor, vamos botar aqui no menos 400 para este último frame, keyframe que está no frame 50. Dessa maneira a gente estabelece que vai ser um giro de 400 graus. Então a bola vai rolar mais. Fica uma simulação melhor, a bola já não está girando, já não está escorregando tanto. Vamos agora fazer a animação do pino. A animação vai ser de maneira tal que quando a bola estiver chegando, o pino vai se movimentar, né? Vai sair diferente da bola. Então a gente puxa o pino para cá. Então foi criada, né, um keyframe no quadro 0 e um no 25. Só que a gente não quer o movimento iniciando no frame 0. A gente inicia no frame 20, por exemplo. Dessa maneira, só no frame 20 que o pino começa a sair do lugar. Depois aqui a gente pode copiar esse keyframe para cá, segurando o Shift e arrastando o keyframe do 20 para cá. Então a gente faz uma cópia de posição. Assim sendo, o pino vai voltar para a posição normal. Aqui a gente pode ajustar um pouco para que a bola não fique encostando no pino. A gente pode reajustar os quadros chaves, esticá-los um pouco mais, mudar o frame de cada um, para que a bola, para que o pino não toque na bola. Vamos agora aplicar um modificador, alguns modificadores para que haja uma distorção no pino, para que ele não apenas saia do lugar, mas que ele faça uma curvatura. Então nosso primeiro modificador que a gente vai aplicar aqui é o modificador Stretch. Nós vamos esticar, fazer um efeito de esticamento. Vamos marcar aqui no eixo Y. Antes disso, vamos aqui desmarcar o keyframe. Em seguida, aqui no painel de modificação, a gente aciona o Center. Nós vamos ajustar o centro da distorção, o eixo central da distorção. Agora nós podemos reativar o Auto Key. E podemos botar aqui o Stretch, o valor, mais ou menos isso, 0,6. Mas vamos perceber que a gente quer que esse valor não esteja nessa posição, né? Não seja no frame 25, no frame 20, tem que ser no frame posterior, onde ele se separou, onde ele realmente saiu de frente da bola. A edição melhor não é pelo keyframe, a gente vai novamente pelo Track View. Vamos aqui no String, clicar no String. Mas aqui abaixo está aqui a opção de Stretch. Ok, Stretch. Agora sim a gente pode selecionar este keyframe que está aqui no frame 20. Deixa eu posicionar melhor aqui a janela do Track View para a gente poder ver a cena e os keyframes embaixo aqui. Então esse que está no frame 20, nós queremos que ele fique
mais para frente junto com o keyframe de posição aqui, e esse que está no frame 0 a gente coloca aqui no frame 20, de maneira que é quando ele sai de frente da bola que ele vai começar a aplicar realmente o stretch. Depois o stretch tem que voltar ao normal nesse frame 42, então a gente pode botar aqui o valor 0. Ok, então ele vai lá até o ok. Podemos aplicar agora mais um modificador, além de fazer esse stretch, esse esticamento, a gente pode usar o bend, que vai torcer o objeto. Então aqui no frame 20, vamos primeiro aqui editar o centro da distorção, botar ele bem no centro da figura do objeto. Vamos desfazer com o Ctrl Z, porque estava marcado o AutoKey. Então a gente com o Ctrl Z desfaz, vamos desmarcar o AutoKey e vamos editar novamente o eixo centro. Agora sim, podemos reativar o AutoKey. Vamos botar um ângulo aqui aproximado de 90. Aqui no frame 29 a gente põe um ângulo maior. A gente marca o eixo Y, que é o eixo que a gente quer, e um ângulo de menos 90. E o keyframe inicial, que está lá no frame 0, na verdade nós queremos ele mais para frente, né, no frame 20. Então vamos clicar aqui no Bend, em seguida aqui embaixo, no ângulo. Isso que está aqui no frame 0 a gente coloca lá no frame 20. Ok. Vamos fechar essa janela. E depois aqui no frame 42 a gente novamente zera o ângulo. Vamos ver como é que ficou. Vamos dar uma olhada por um outro ângulo. Vamos ver aqui na posição frontal, na visão frontal. A gente pode alterar aqui para perspectiva. Deixa eu tentar aqui o sombreamento mais refinado, mais realista. Ok, podemos desmarcar o AutoKey e na visão da câmera a gente usa o Play para a gente ver como é que ficou. Aqui a gente finaliza essa aula.